Meu nome é Daniel, e a história que vou compartilhar com vocês hoje aconteceu quando eu tinha 21 anos. Era uma noite comum de sexta-feira, e eu estava exausto depois de um longo dia de trabalho. Após me aconchegar na cama por volta das 23 horas, logo adormeci. No meio da noite eu acabei despertando, não sei bem porquê, já que é comum eu só acordar pela manhã. Meus olhos se abriram lentamente, apenas para serem saudados pela escuridão do quarto. No entanto, uma sensação estranha rapidamente tomou conta de mim e um arrepio percorreu minha espinha. Tudo estava muito silencioso, quando meus ouvidos captaram um som sutil, passos leves e furtivos ecoando pelo corredor. Meu coração disparou instantaneamente, enquanto eu tentava racionalizar a situação. Mas então vi a sombra se aproximando lentamente pela porta entreaberta. Meus músculos se contraíram de puro terror, e eu me vi incapaz de me mover, preso em um estado de paralisia física e emocional. Cada movimento do intruso era calculado. Cada passo deliberado em direção à minha cama, ele olhava para mim enquanto se aproximava, gesticulando para que eu fizesse silêncio. Meus pensamentos dispararam em todas as direções, buscando desesperadamente uma rota de fuga, mas eu estava completamente indefeso. Então, quando a figura sinistra se aproximou da minha cama, percebi com horror que era o mesmo homem que eu via há alguns dias vagando pelas redondezas, sempre por volta do mesmo horário. Seus olhos brilhavam com uma frieza perturbadora e eu senti um calafrio percorrer minha espinha. No momento em que nossos olhos se encontraram, um medo ainda mais intenso me invadiu. Mas antes que eu pudesse esboçar qualquer reação, ouvimos um clique das luzes se acendendo no corredor, seguida pela voz do meu pai chamando meu nome. Então, com um esforço tremendo, consegui emitir um grito estrangulado pedindo socorro. O intruso se assustou com a interrupção repentina e, num movimento rápido, correu e conseguiu escapar pela janela do meu quarto, desaparecendo na escuridão da noite, segundos antes do meu pai aparecer. Um suspiro de alívio escapou dos meus lábios ao perceber que meu pai ainda estava acordado. Se não fosse por ele, eu não sabia o que aquele homem seria capaz de fazer. Ele me contou mais tarde que tinha escutado barulhos estranhos do lado de fora mais cedo naquela noite, e momentos antes de chamar por mim, ele ouviu barulhos pela casa, pensando que era eu quem estava acordado. Resolveu investigar. Por causa disso, nada pior aconteceu. A polícia foi chamada, mas o invasor nunca foi encontrado. Apesar de tudo, nós encontramos conforto no fato de que ele nunca mais ousou voltar. Desde então, cada som na noite me faz reviver aquela experiência aterrorizante, um lembrete constante que devemos estar sempre atentos a tudo que acontece ao nosso redor. Meu nome é Laura e gostaria de compartilhar com vocês uma experiência assustadora que vivi recentemente. Eu trabalhava num escritório de contabilidade. Trabalhar lá sempre foi uma experiência tranquila para mim, até o dia em que um colega começou a cruzar os limites. Era uma terça-feira comum, e eu estava imersa em minha rotina de trabalho quando notei que Alex começou a se comportar de maneira estranha. Seus olhos seguiam cada movimento meu pelo escritório, e eu tinha a sensação incômoda de que ele sempre estava por perto, observando silenciosamente. Inicialmente, eu tentei ignorar o comportamento, atribuindo-o ao estresse do trabalho ou talvez à falta de sono, já que o escritório estava com uma demanda crescente. Mas conforme os dias passavam, sua presença se tornava cada vez mais opressiva. Logo, pequenos incidentes começaram a ocorrer.
Eu encontrava objetos pessoais mexidos em minha mesa, meu computador parecia ter sido acessado sem minha permissão, e às vezes eu jurava ouvir passos silenciosos ecoando pelo corredor quando eu estava sozinha no escritório. Um dia, enquanto trabalhava até tarde da noite para terminar um relatório, quando o telefone tocou, eu atendi e a pessoa do outro lado não falava, apenas respirava pesadamente na linha, desliguei o telefone e isso se repetiu por mais 3 vezes. Meu coração batia forte e uma sensação angustiante se apoderou de mim. No dia seguinte, eu decidi confrontá-lo sobre seu comportamento. Ele parecia ter sido pego de surpresa pela minha visita, mas rapidamente recuperou a compostura e simplesmente negou tudo e ainda me acusou de conspirar contra ele, dizendo coisas que não faziam sentido algum. Eu me perguntava se ele estava com algum problema psicológico. Não quis mais insistir naquela discussão e só pedi para ele ficar longe de mim. No entanto, as coisas tomaram um rumo realmente sinistro quando comecei a notar algo estranho acontecendo em minha vida fora do trabalho. Certa noite, enquanto estava em casa, ouvi barulhos estranhos vindos do lado de fora. O som parecia ser de passos lentos e pesados, tentando passar despercebido. Mas quando olhei pela janela, não vi nada além da escuridão da noite. Na manhã seguinte, ao sair, eu vi as pegadas. Um arrepio percorreu o meu corpo enquanto eu observava as marcas dos passos, percebendo que alguém esteve espreitando ao redor da minha casa na noite anterior, confirmando o barulho que eu havia escutado. O medo se instalou quando, mais tarde naquele dia, vi o carro de Alex estacionado furtivamente na rua próxima à minha casa. Meu coração começou a bater descompassadamente. Eu me perguntava o que ele estava fazendo ali. Com a confirmação de que estava sendo secretamente seguida, senti-me verdadeiramente assustada. A sensação de invasão de privacidade era avassaladora, e eu me via constantemente olhando por cima do ombro, temendo o que ele poderia fazer em seguida. Naquele dia ele não apareceu no trabalho, mas um fato intrigante. Aquela noite eu mal consegui dormir, imaginando o que Alex estava planejando e se eu estaria segura em minha própria casa. Cada pequeno ruído da noite parecia uma ameaça iminente, e eu me via agarrando o telefone, pronta para ligar para a polícia ao menor sinal de perigo. Conforme os dias passavam, a tensão que sentia em relação a Alex diminuiu gradualmente. Embora eu ainda mantivesse uma cautela constante, não havia mais evidências concretas para acusá-lo de qualquer coisa. A rotina frenética do trabalho me engolia, mas eu sempre permanecia com um olhar atento para qualquer sinal de perigo iminente. Uma tarde, depois de um longo dia de trabalho, cheguei em casa exausta e faminta. Preparei rapidamente o jantar e, depois de comer, eu me acomodei no sofá. Com o celular em mãos, estava prestes a mergulhar em meu mundo virtual quando comecei a sentir o peso da fadiga se apossar de mim. Quase sem perceber, meus olhos começaram a se fechar lentamente quando fui despertada por um ruído sutil vindo da cozinha. Meu coração deu um salto e meus sentidos se aguçaram instantaneamente. Eu estava sozinha em casa, então qualquer som fora do comum já era motivo para ligar todos os meus alarmes. Com cuidado, levantei-me do sofá e me aproximei da porta da cozinha, tentando não fazer barulho. Meus ouvidos captaram o som de metal rangendo, seguido pelo movimento suave da fechadura sendo girada. Meu corpo ficou tenso de puro medo, enquanto eu percebia que alguém estava tentando invadir minha casa. Sem hesitar, fui rapidamente para o meu quarto o mais silenciosamente possível. Me tranquei e peguei o telefone, discando freneticamente o número da polícia. Minhas mãos tremiam enquanto eu explicava a situação ao operador do outro lado da linha, implorando por ajuda imediata.
Enquanto esperava ansiosamente pela chegada da polícia, o silêncio da casa foi rompido por um estrondo alto vindo da cozinha. Meu coração acelerou ainda mais e eu me encolhi no canto do quarto. Meus olhos permaneciam fixos na porta, rezando para que a ajuda chegasse a tempo. Minutos se arrastaram como horas, até que finalmente ouvi sirenes distantes se aproximando. Um suspiro de alívio escapou de meus lábios quando as luzes vermelhas e azuis das viaturas iluminaram a rua. Ouvi passos apressados e vozes abafadas enquanto os policiais cercavam a casa prontos para confrontar o invasor. Meu coração batia forte contra o peito, ansiosa para que tudo acabasse logo. De repente, um estrondo alto, seguido pelo som de gritos abafados. Meus olhos se arregalaram de choque quando bateram na porta. Eram os policiais. Abri a porta e vi um homem sendo arrastado à força. Era Alex. Meu corpo ficou paralisado de choque, enquanto observava a cena se desenrolar diante de mim. Enquanto os policiais o levavam algemado para fora da casa, ele me lançou um olhar furioso, cheio de ódio e ressentimento. Eu senti um misto de alívio e horror. A noite havia sido uma montanha-russa emocional, e eu sabia que levaria muito tempo para processar tudo o que havia acontecido, mas finalmente todo aquele pesadelo havia acabado. Sou uma pessoa que sempre teve uma conexão profunda com a natureza. Desde criança, cresci explorando florestas, escalando montanhas e acampando sob as estrelas. Há 7 anos atrás, me mudei para Rock Creek, Ohio, e desde então, todos os anos vou acampar no Parque Nacional. Lá estávamos nós, meu cachorro Scott e eu, montando acampamento como fazíamos todos os anos. Montei nossa barraca em um local que conhecia bem, perto de uma grande clareira mais ao sul. Passei os dias aproveitando a tranquilidade da floresta, mergulhado na natureza e em sua abundante vida selvagem. Foi na 3ª noite que tudo mudou. Os primeiros sinais de perturbação surgiram quando o sol começou a se pôr no horizonte, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados. Eu estava nos preparativos para a noite em nossa barraca, depois de um dia cheio de caminhadas e explorações na floresta. Enquanto eu acendia o fogo para cozinhar nosso jantar, percebi que Scott parecia muito agitado. Ao anoitecer, suas orelhas se moviam em direções diferentes e seus olhos estavam fixos na floresta. Inicialmente, eu não dei muita atenção aos seus comportamentos estranhos. Afinal, estávamos em uma floresta, e era comum ouvir os sons da natureza à noite. Mas conforme a escuridão se aprofundava, eu comecei a ouvir ruídos dos galhos se quebrando. Cada estalo e rangido das árvores parecia ecoar como um eco ameaçador na escuridão, enchendo-me com uma sensação de inquietação crescente. Eu sentia como se estivéssemos sendo observados por olhos invisíveis na floresta, uma sensação perturbadora que eu não conseguia ignorar. Quando Scott começou a rosnar e olhar fixamente para o escuro, eu soube que algo não estava certo. Seu comportamento era incomum, mesmo para ele, e isso me fez perceber que talvez houvesse algo mais do que simplesmente animais selvagens na floresta. O que mais me intrigava era a sensação de que estávamos sendo vigiados por algo ou alguém. Algo sinistro que se escondia e estava esperando pacientemente por nós nas sombras. Boa noite! Chamei em direção à escuridão, na esperança de que o intruso se revelasse. Mas o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Apenas o rosnado contínuo de Scott quebrava a quietude da noite. Com um nó de medo apertando minha garganta, continuei a olhar para as sombras, tentando distinguir qualquer forma que se movesse. Mas a escuridão era densa e impenetrável, escondendo qualquer intruso que espreitava entre as árvores.
Assim que tudo deu uma acalmada, retiramo-nos para a barraca, mas a tensão no ar era palpável. Eu não conseguia relaxar, mantendo-me alerta até quase o amanhecer, quando finalmente cochilei. Acordei com o sol brilhando forte. Do lado de fora da barraca tudo parecia no lugar, então deixei os eventos da noite passada em segundo plano e passamos o dia explorando a floresta. À noite, acendi a fogueira e me sentei ao seu redor, admirando o céu estrelado. Scott estava ao meu lado, olhando com curiosidade para as chamas dançantes. Era um momento reconfortante, e eu me senti grato por estar ali e ter um amigo tão leal ao meu lado. Depois de um tempo, decidi entrar na barraca e ler para distrair minha mente, mas logo fui vencido pelo cansaço e adormeci. Fui acordado horas mais tarde pelo rosnado de Scott. Um ruído súbito fez meu coração pular uma batida. Um som arrastado, como se algo estivesse se movendo sorrateiramente em nossa direção. Comecei a ouvir murmúrios baixos, vozes sussurrantes que flutuavam pelo ar noturno. Scott, ao meu lado, também percebeu a ameaça iminente, pois sua postura mudou, ficando alerta e inquieto. Aos poucos, os murmúrios se transformaram em passos cautelosos se aproximando da barraca. O som era quase imperceptível, mas para mim, ecoava como sinos de alarme em minha mente. Eu me encolhi, segurando a respiração enquanto tentava discernir quantos intrusos estavam ao nosso redor. Vultos começaram a se movimentar do lado de fora da barraca, suas silhuetas obscurecidas pela escuridão da noite. Minha mente corria com possibilidades do que poderia ser: ladrões, caçadores noturnos ou algo ainda mais sinistro. Scott rosnava baixinho, seus pelos arrepiados, enquanto ele se preparava para proteger seu território. Eu agarrei firmemente meu rifle, minha única fonte de defesa contra os intrusos desconhecidos. Meu coração estava na garganta, pulsando com a adrenalina. Eu me perguntei o que essas pessoas queriam, porque estavam nos espreitando na calada da noite. Eles pareciam estar circulando a barraca, como predadores à espreita de sua presa. Então, quando a tensão atingiu seu auge e eu não aguentei mais ficar parado, gritei um aviso para os intrusos, uma tentativa desesperada de afastá-los. Mas eles pareciam indiferentes ao meu alerta e não recuaram. Foi então que tomei uma decisão. Sem esperar mais, disparei um tiro de advertência para o céu, o som ecoando pela floresta escura. Só então os intrusos recuaram rapidamente, desaparecendo na escuridão da noite. Sabendo que não podíamos ficar mais tempo naquele local, peguei Scott e corremos para o carro, deixando para trás nossas coisas na pressa de escapar daquele pesadelo na floresta.